Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal, pessoal. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal. Quero desde já agradecer a todos vocês aí que têm compartilhado os nossos conteúdos, a todos vocês aí que têm de alguma forma ajudado esse canal, seja compartilhando os nossos conteúdos, seja aí através de curtir, fazer os seus comentários. Quero agradecer desde já a todos vocês, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês, pessoal. Vamos gravar um conteúdo agora e eu quero refletir com vocês acerca de 5 erros principais, pessoal, que impede 90% das pessoas de terem sucesso na vida delas. Isso. Esse erro, pessoal, é um erro que muitas pessoas acabam cometendo e muitas das vezes, pessoal, de forma às vezes até muitas das vezes inconscientemente, mas sem saber, muitas das vezes essas pessoas estão aí se auto-sabotando. Então hoje eu quero mostrar para você 5 erros graves que impedem 90% das pessoas de adquirirem sucesso, de adquirirem de alguma forma fazer com que essas pessoas consigam aí alcançar os resultados que elas estão buscando. Bom, esse canal é o canal Psiquiativa, é um canal de autoconhecimento. Para você que está chegando agora, que ainda não conhece esse canal, pessoal, esse canal é um canal de autoconhecimento, de espiritualidade, é um canal de desenvolvimento pessoal. Então, nós trabalhamos aqui, pessoal, nesse canal, uma questão um pouco mais diversificada. Então, essa semana nós falamos um pouco a respeito aí da espiritualidade, né, dos benefícios, mas também dos vilões da espiritualidade, o que atrasa a espiritualidade na vida do ser humano, o que afasta a espiritualidade, o que faz com que, de certa forma, muitas pessoas venham aí deixar de acessar a espiritualidade, porque a espiritualidade, pessoal, ela é a conexão com Deus. Então, tem muitas pessoas hoje que, de uma forma ou de outra, por causa de muitas distrações dos dias atuais, estão desconectadas da sua espiritualidade. Mas se você quiser saber mais a respeito desse assunto, assista aos nossos vídeos anteriores, onde nós falamos aí a respeito do vilão ou os vilões da espiritualidade. O que impede de me acessar a espiritualidade? O que atrapalha a minha espiritualidade? Então acesse esse vídeo lá, assista esse vídeo que você vai descobrir se de alguma forma ou outra tem alguma coisa atrapalhando com que você acesse esse fluxo da espiritualidade. Mas hoje, pessoal, quero falar com vocês sobre um assunto principal desse vídeo de hoje, que é 5 pontos aí. Existem muito mais, é claro, mas eu quero falar de 5 especificamente, que são pontos essenciais que, se você conseguir resolver esses 5, pessoal, você já consegue dar aí uma grande virada na sua vida. Então nós vamos falar os 5 principais erros que a maioria das pessoas comete, que faz com que 90% das pessoas sejam impedidas de alcançar o sucesso ou de alcançar aí as realizações pessoal. Para você que está chegando agora, se inscreva nesse canal, seja bem-vindo mais uma vez, curte, compartilhe, comenta nos nossos conteúdos, para que a gente possa, pessoal, continuar aqui produzindo aqui esses conteúdos. Então você que está aí gostando dos nossos conteúdos, inclusive, pessoal, já comentei aqui, se tiver alguém que gostaria de saber algum assunto sobre o autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade,
deixa nos nossos comentários, pessoal, que nós vamos estar falando a respeito desses assuntos em maneira específica, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre os principais erros que a maioria das pessoas comete. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro dos pontos que eu vou falar, um dos principais, vou colocar aqui o primeiro de todos eles, que impede, pessoal, que 90% das pessoas tenham sucesso, é o simples fato de só pensar que somente pensar vai fazer aquilo acontecer, né? E nós podemos aí falar a respeito acerca da lei da atração. As pessoas, elas não entendem muito a respeito da lei da atração. Elas simplesmente escutam aí algumas pessoas falar, né, que somente de pensar já vai fazer com que aquilo aconteça. Mas na verdade, pessoal, não é bem assim que as coisas funcionam. Não basta somente eu ter um pensamento de riqueza, não basta só eu de alguma forma pensar ou desejar ter alguma coisa. Nós precisamos, e nós vamos fazer depois um vídeo mais específico a respeito disso, mas existe aí, pessoal, uma série de engrenagens ou uma série de fatores que contribuem para que a pessoa consiga alcançar aquele objetivo em si. Então, o simples fato de pensar somente não é o suficiente para poder realizar as coisas. Porque se fosse dessa forma, vamos dizer, nós poderíamos aqui falar, ter um pensamento de riqueza aqui, pensar em 1 milhão na nossa conta e 1 milhão aparecer. Então, isso não é verdade. O que nós precisamos entender, pessoal, que os nossos pensamentos alinhados com os nossos sentimentos e com os nossos comportamentos em si é que de fato vão nos trazer os resultados que a gente quer. Então, uma vez que eu penso sobre sucesso, ou uma vez que eu penso sobre alcançar determinado objetivo, e eu me mantenho com o sentimento de alcançar aquilo em si, e automaticamente isso vai me levar a uma ação, e esta ação em si é que vai trazer os resultados que eu quero ter. Então, só pensar que vai acontecer não é o suficiente, ok? Então, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos e desejos e também colocar aí uma ação, porque nós podemos até mesmo dizer que 80%, pessoal, vamos usar aqui um certo número aqui, 80% são nossos pensamentos e desejos, mas nós não podemos descartar que o que vai trazer resultado em si são as nossas ações. Então, resumidamente falando, nós podemos pensar, vamos colocar uma conta mais realista aqui, nós podemos pensar que nós temos que colocar 30%, 40% que seja de pensamento e desejo e 60% são as nossas ações. Então, o que vai definir de fato os resultados que nós vamos ter através daquilo que nós estamos pensando são as ações que nós temos através das coisas que nós estamos aí pensando. Então, usar a imaginação, ela funciona sim, pessoal. A lei da atração, em muitos aspectos, funciona sim. Mas o que muitas pessoas acabam falhando nesse aspecto de usar a lei da atração em favor delas, é que muitas das vezes elas não estão alinhando os seus desejos e os seus pensamentos. Inclusive, eu já até falei num vídeo aqui anterior. Por isso que é muito necessário, pessoal, que antes de alcançar sucesso ou buscar por estas coisas, é interessante, primeiramente, nós fazermos uma limpeza na nossa vida, uma limpeza na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente,
Por quê? Por isso que a meditação, pessoal, é um dos pilares principais quando eu falo aqui a respeito de espiritualidade, a meditação, a oração, porque a meditação, pessoal, te ajuda a alinhar os seus sentimentos com os seus pensamentos. Então, nós precisamos entender que só pensar só não vai trazer resultado, mas se eu conseguir alinhar os meus pensamentos com os meus sentimentos e com as minhas ações, o resultado ele acontece. Então, porque tem muitas pessoas, e eu quero explicar bem a respeito disso. Como que funciona isso, Ricardo? Por que tem muitas pessoas hoje que erram nisso, não conseguem alcançar os objetivos que elas querem? Porque muitas das vezes, pessoal, as pessoas são muito impulsionadas por sentimentos. Mas como eu disse, muitas das vezes o sentimento quer uma coisa, mas os pensamentos estão dizendo outras coisas, principalmente, pessoal, quando se trata aí de pessoas que têm dificuldade de aceitação, pessoas que é muito negativa. Então são pessoas que muitas das vezes até querem alcançar um determinado resultado, mas a mente delas acabam bloqueando aquele acesso, entende? Então, não adianta, se você não alinhar os seus pensamentos em primeiro lugar, você não vai conseguir obter resultado nenhum na sua vida. Então, você alinha os seus pensamentos com seus sentimentos, com as suas ações, e sim, os resultados vêm aí como consequência desses pensamentos que vocês estão tendo. Então, é interessante a gente pensar a respeito disso, perdão, porque isso pode sim estar aí respondendo sobre a dúvida de algumas pessoas que estão aí pensando a respeito disso, né? Às vezes até dizendo, Ricardo, já tentei, mas não consigo. Então, pessoal, primeiramente, nós precisamos trabalhar na nossa mentalidade. Tem que haver uma mudança de mentalidade. Para alcançar sucesso, para alcançar resultados, o primeiro passo é mudança de mentalidade. Isso eu sempre vou falar aqui nesse canal, quero deixar isso sempre bem claro aqui para as pessoas, porque sem mudança de mentalidade você não vai conseguir alcançar os resultados que você quer, entende? Então, esse é um dos erros aí que faz com que muitas pessoas, aí 90% das pessoas, deixem de alcançar o sucesso que elas querem, porque elas acham que só pensar no sucesso é o suficiente para poder trazer aquele resultado para perto de si, mas não é bem assim que funciona, ok? Então, outra coisa, pessoal, bastante interessante, além do pensamento, é porque tem pessoas que carregam, e isso aí está muito ligado às crenças limitantes, e tem vídeo de crenças aí no canal, tá, pessoal? Assista os nossos vídeos aí, aonde que eu ensino aí a identificar as crenças limitantes, porque se você não identificar as crenças limitantes e tirar aí essas crenças, romper com esses bloqueios, você também não consegue alcançar o sucesso que você está buscando. Então, um dos fatores é as pessoas acharem que o mundo, pessoal, está devendo alguma coisa para elas. Tem pessoas que vivem com essa sensação que as pessoas devem satisfação para elas, que o mundo, de certa forma, deve alguma coisa e de alguma forma ou outra, uma hora ou outra, vai depositar isso na conta dessa pessoa. Mas isso não é verdade, pessoal. O mundo não nos deve nada. Tudo que nós precisamos, desde o dia que nós nascemos, pessoal, até os dias de hoje, você já recebeu nas suas mãos todas as ferramentas que você precisa para poder você alcançar o sucesso. E principalmente, pessoal, o seu passado. Muitas pessoas que carregam passados difíceis são pessoas que carregam histórias muito grandes de superação. Então, tem muitas pessoas aí que não sabem, mas eu vou falar aqui para vocês
que estão aí reclamando do seu passado, mas muitas delas não sabem que o seu passado, pessoal, é a ferramenta que vai te levar para o sucesso que você quer conquistar. Por quê, Ricardo? Porque o passado, pessoal, é o mapa do sucesso. Eu sempre vou falar a respeito disso. O passado é um mapa para o sucesso, porque quando você olha para o seu passado, você pega as suas experiências anteriores, quando você pega toda essa bagagem, todas as informações que você adquiriu até aqui, toda a maturidade, todas as frustrações, as coisas que não deram certo, quando você pega os relacionamentos que não deram certo, os negócios que não deram certo, então, pessoal, você tem nas suas mãos agora um mapa, você tem agora uma receita pronta de como fazer daqui para frente dar certo. Então, o sucesso que você quer alcançar daqui para frente sempre esteve nas suas mãos, não está nas mãos de outras pessoas, não está na mão do governo, não está na mão de outras pessoas que você acha que te deve alguma coisa. Então, o simples fato de achar que o mundo me deve alguma coisa faz com que 90% das pessoas deixem de alcançar o sucesso que elas tanto estão procurando. Então, a partir de hoje, a primeira coisa que você tem que tirar da sua mente, a mentalidade de achar que o mundo te deve alguma coisa e que de alguma forma, em algum momento ou outro, o mundo vai acabar te favorecendo, ok? Então, esqueça isso de uma vez por todas, o mundo não te deve nada, tudo que você precisa, todas as ferramentas que você necessita já estão disponíveis nas suas mãos. Tudo que você precisa fazer agora é começar a utilizar essas ferramentas para conseguir alcançar os resultados que você quer. Isso é muito importante para o seu crescimento. Deixar de achar que o mundo está devendo para você alguma coisa. O mundo não te deve nada, ok? Você já tem todas as ferramentas nas suas mãos e as que você não tem, pessoal, hoje este canal está aqui justamente para trazer para você direcionamento, orientação, aprendizado. Então, pega essas ferramentas, pessoal. Eu costumo dizer aqui nos vídeos, e a gente repara que isso acontece muito. Às vezes as pessoas, elas escutam os nossos vídeos, mas elas não colocam em prática aquilo que nós estamos ensinando aqui. Então você precisa, a partir de hoje, começar a colocar isso em prática. Começar a viver isso na prática, no seu dia a dia. Para você começar, a partir de agora, a ver os resultados surgirem na sua vida, ok? Então isso é muito importante você entender. O mundo não te deve nada, tá ok? Tudo que você precisa fazer agora é usar essas ferramentas. Todo preço, pessoal, já foi pago em favor da sua vida. Tá? Se a gente for parar para pensar, graças a Deus, Deus te deu a vida, Deus te deu a oportunidade. Se você está de pé hoje, se você está vivo, você tem que levantar as mãos para o céu, ser somente grato a Deus pelas oportunidades que Ele tem te dado todos os dias de recomeçar a sua história. Então, não desperdice as oportunidades que Deus tem dado para vocês, ok? Então, esse é um ponto chave também. Outra coisa, pessoal, muitas pessoas tropeçam nesse tópico específico que eu vou falar agora. Pessoal, é achar que está todo mundo torcendo pelo seu sucesso, principalmente pessoas da sua família. Pessoal, deixa eu falar com você uma coisa. Nós escutamos isso o tempo todo. O mundo não é um lugar justo.
Nós escutamos o tempo todo as pessoas muitas das vezes falar com a gente: olha, eu estou torcendo por você, estou torcendo pelo seu canal, estou torcendo para que o seu negócio dê certo. Mas, pessoal, na maioria das vezes, 90% das vezes, não existe ninguém torcendo pelo seu sucesso. Para de acreditar que as pessoas que estão à sua volta estão torcendo por você, estão aí na torcida com a bandeirinha do sucesso, dizendo vai, e o sucesso está logo ali. Pessoal, para de acreditar que estão todos torcendo por você, porque isso, pessoal, não é verdade. O ser humano é assim, ele quer o seu bem, mas desde que o seu bem ou desde que o seu sucesso nunca seja maior do que o sucesso do outro. Dificilmente você vai encontrar pessoas de fato sinceras ao ponto de elas acharem o seguinte, que mesmo que elas não estiverem tão bem quanto você, elas estiverem torcendo pelo seu sucesso. Muitas das vezes elas vão esfregar o sucesso delas na sua cara. Muitas das vezes o que eles vão fazer é exatamente fazer questão de mostrar para você o quanto eles estão à frente de você, tentar mostrar para vocês que eles são mais, tentar muitas das vezes te diminuir, entende? Então, e como que eu venço isso, Ricardo? Como que eu paro de ficar preocupado com isso? A primeira coisa, pessoal, é desenvolver a sua mentalidade. O desenvolvimento pessoal te ajuda a fazer isso. O autoconhecimento, pessoal, ajuda você a fazer isso, porque o autoconhecimento é você voltar para dentro de si e encontrar forças de motivação que não dependem de vozes externas, mas a única voz que você consegue escutar, mesmo que tudo pareça estar dando errado, é a sua própria voz. Você é o próprio motivacional todos os dias. Você é que se motiva. Você é que se levanta quando cai. Você é que faz quando ninguém está vendo. Então, para de acreditar que as pessoas estão na torcida acreditando no seu sucesso. Muitas das vezes, o que vai acontecer é que depois que você alcançar este lugar, algumas pessoas até possam chegar para você e dizer: olha, eu também acreditava no seu sucesso, mas muitas das vezes, pessoal, isso não era uma realidade. Elas só sabem agora porque você fez acontecer. Então, para de acreditar que está todo mundo torcendo pelo sucesso. Vista a camisa com tudo que você tem, invista com todas as suas forças, tome todas as energias necessárias que você precisa, as informações que você precisa, desenvolva o seu pessoal, desenvolva o autoconhecimento, porque você vai ser aí o protagonista principal da sua vida. E quando você olhar, você vai ver, pessoal, que o tempo todo, muitas das vezes, tinha muitas pessoas, na verdade, era torcendo contra, era torcendo para dar errado, era torcendo para que você não chegasse a lugar nenhum. Mas quando você coloca primeiramente a sua fé em Deus, em segundo, um pouco da sua boa vontade, a sua ação, a sua força e a sua fé, e se empenha com todas as vontades, você pode ter certeza que você vai conseguir alcançar o sucesso, alcançar os resultados que você quer alcançar na sua vida. Então, para de acreditar que estão todo mundo torcendo pelo seu sucesso, ok? Porque isso, infelizmente, não é uma realidade, tá? Isso nós podemos, pessoal, ver em vários casos, sabe? Em N situações, até mesmo, pessoal,
em casos de até mesmo casamento, relacionamento, sociedades. Quantas pessoas que fizeram sociedades com pessoas e muitas das vezes o sócio só queria mesmo usar, pessoal, o dinheiro daquela pessoa. Quantas vezes muitas pessoas se envolveram em relacionamentos, em casamentos, e às vezes sabia do potencial daquela pessoa em si, mas só aproveitaram do momento. Mas quando começou as coisas a dar errado, foram as primeiras pessoas a julgar, a condenar essa pessoa, foram os primeiros a pisar, dizer, tá vendo, eu disse que isso não ia dar certo. São as primeiras pessoas a vir martelar na sua cabeça, falar para você desistir desses projetos. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, não desista dos seus projetos por nada. Porque, embora você pode não estar vendo hoje com seus olhos físicos, mas no mundo espiritual já existe um grande mover da parte de Deus em favor da sua vida. Um dia eu ouvi uma coisa, pessoal, que eu achei muito interessante. Dizem, não posso afirmar porque eu ouvi de outra pessoa, mas dizem que o iceberg, quando você olha ele, quando você está ali num navio e você avista um iceberg, o que que acontece, pessoal? Apenas 10% dele, ou 10, 20%, se eu não estou enganado, se eu tiver, me desculpem, mas me parece que 10 ou 15 ou 20% é apenas aquela parte que você está vendo por cima da água, é apenas 10%. Entende? Mas 90% do iceberg é o que está na parte de baixo da água. Então, isso é impressionante. Assim somos nós muitas das vezes. Talvez hoje você não está olhando, você não está conseguindo enxergar o seu sucesso com toda a clareza que você gostaria de enxergar. Talvez você está enxergando só esses 10%, mas esses 90%, pessoal, estão ali só esperando uma decisão e uma atitude certa sua para poder aparecer e, de certa forma, esse sucesso ficar aí visível aos olhos de todos. Então, preste bastante atenção a respeito disso. Depois vocês pesquisam aí a respeito do iceberg, vocês vão ver aí a respeito do que eu estou falando. Então, é parar de achar que estão todos torcendo ao seu favor, né? Às vezes, claro, né, pessoal, às vezes tem ali o esposo, a esposa, um filho ou algum amigo que um ou outro você pode contar nos dedos as pessoas que de fato elas acreditam no seu sucesso, né? Às vezes pode ser um pai ou uma mãe, mas ainda assim, como a gente sabe que principalmente no caso dos pais, existe muito aquela questão do instinto de proteção, então muitas das vezes também esse instinto de proteção leva a fazer com que os pais acabem muitas das vezes sabotando ali os filhos, porque o medo, né, do novo, o medo do que vai ser, o medo do que pode acontecer mais para frente. Então, é por isso que eu até falei no vídeo anterior que muitas das pessoas, muitas das vezes, para ter sucesso na vida, muitas das vezes tem até que sair da casa dos pais, né, tem que morar sozinho, tem que tomar decisões difíceis para poder conseguir alcançar esses resultados. Porque se não sair dessa zona de conforto, também, de certa forma, essa pessoa não vai conseguir ter os resultados que ela quer. Então, agora, outro ponto interessante, pessoal, muitas pessoas cometem esse erro, 90% das pessoas cometem esse erro. É o não se planejar para aquilo que está para acontecer. Então, é aquela pessoa assim que diz que acredita no sucesso, é aquela pessoa que diz que acredita que algo que aquele negócio vai dar certo. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só. É aquela pessoa que acredita o seguinte, que vai dar certo aquele negócio,
A pessoa, ela diz que tem certeza do sucesso que ela vai ter com aquele negócio, mas ela não se prepara para o sucesso que ela tanto diz esperar. Então, e é interessante, pessoal, porque quando a gente percebe na vida das pessoas que querem ter sucesso na vida, é, a gente precisa pegar essas pessoas como exemplo. Então, às vezes, vamos fazer uma pequena comparação aqui. Vamos pegar no caso de um agricultor, né? Vamos pegar um agricultor aqui como demonstração. Vamos pôr um agricultor, pessoal, ele faz uma determinada plantação, planta alguns hectares de milho e tal, aguardando, pessoal, o quê? Aquela colheita de milho. Então, quem é da área da agropecuária, né, com esse material que eu estou falando aí, vai entender bem o que eu estou falando aqui. Então, a pessoa que trabalha com esta área, quando ela faz a plantação, ela mede o que, pessoal? Ela mede o tempo, ela mede a estação, se é chuvosa, se não é. E ela mede a quantidade também que ela espera colher de certa forma. Ele já faz ali uma certa porcentagem, calculando ali por base na quantidade que foi plantado. Então, baseado nisso, o que esse produtor ele precisa fazer? Ele precisa se preparar para a quantidade que ele vai colher através daquilo que foi plantado ali. Então, seja milho, seja soja, né? Para quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando aqui. Então, vamos supor que seja milho, pessoal. Vamos fazer uma comparação, vamos usar o milho aqui. Então, o produtor foi lá, plantou uma certa quantidade de pés de milhos. Vamos pôr 1.000 pés de milho, né? Vamos comparar aqui. Vamos colocar um número, 1.000 pés de milho. Então, pessoal, este agricultor, ele espera que com aquele pé de milho, vamos supor, não sei, porque eu não trabalho nessa área, não posso dizer, mas eu vou chutar aqui, que ele espera, pessoal, colher com aqueles 1.000 pés de milhos, uma quantidade, vamos dizer assim, 10 vezes maior, né? Porque o milho produz muito. Então, um pé de milho, vamos supor aí que cada pé de milho produza 3, 4 espigas de milho. E eu já ouvi falar que muitas das vezes eles fazem até 2 colheitas. Então, vamos supor que nesse processo de plantação, ele plantou 1.000 pés. E nesse processo dele plantar 1.000, é claro, né, pessoal? Igual eu tô falando, é só uma imaginação aqui para vocês entenderem o que eu tô querendo explicar para vocês. Então vamos supor que com esses 1.000 pés de milho, ele conseguiu colher aí, pessoal, 10 vezes maior daquilo que ele estava esperando. Então, o que esse produtor ele precisa fazer? Então, ele já tem que preparar o que, pessoal? A equipe que vai, de certa forma, fazer essa colheita, geralmente é feito hoje através dos maquinários, então nem precisa de tantas pessoas assim, mas ele tem que preparar o que, pessoal? Ele precisa já agora fazer um cálculo baseado na colheita dele para quê? Para ele não ter prejuízo lá na frente. Então, ele vai calcular as pessoas que vão comprar aquele material, então eles já vão calcular ali, de certa forma, quantos trabalhadores que ele vai precisar para poder colher aquele milho. Ele vai calcular ali todo o material, ensacamento, todo o processo, o que ele vai gastar, o que ele vai precisar. Para quê, pessoal? Para ele não ter prejuízo na sua colheita. Então, baseado nisso, o que eu quero dizer para você, e mesmo se os números estiverem errados aí, tá, pessoal? Pode me corrigir, não tem problema nenhum. Eu não planto milho, eu só estou usando aqui uma comparação para vocês entenderem. Então, baseado nisso, o que a gente precisa entender? Que todas as vezes que eu faço um planejamento, pessoal,
eu tenho que me preparar para aquilo que eu quero alcançar como resultado. Então tem pessoas que às vezes ela até sonha, ela é um grande sonhador, mas ela é muito ruim para fazer planejamento. Então nós temos que aprender a nos planejar para os resultados que nós vamos alcançar. Então é planejar em vários sentidos, pessoal, financeiramente falando, né? Estrutura, a minha estrutura, ela suporta aquilo que eu estou esperando receber, isso em todos os aspectos, né? Usei o exemplo do milho, mas nós podemos falar de qualquer coisa aqui. Então, às vezes a pessoa espera obter um grande resultado, mas muitas das vezes a pessoa falha no planejamento daquilo que ela espera conquistar. Então, esse é um erro que 90% das pessoas comete e que muitas das vezes acaba gerando prejuízo, porque às vezes a pessoa recebe algo que ela não estava preparada, a sua capacidade física ou financeiramente falando, então ela não sabe muitas das vezes lidar com aquele processo, com aquela quantidade em si, e no final das contas ela vai acabar sofrendo um grande prejuízo com esses resultados. Então, uma coisa muito interessante, e é até uma dica que eu quero deixar, é justamente a respeito disso. Então, todas as vezes que eu quero alcançar um determinado sucesso em alguma área da minha vida, eu preciso me planejar, eu preciso antever aquilo que vai acontecer, meio que prever, né, entre aspas, o resultado que eu quero ter. Para quê? Para que durante o processo, que seja 1 ano, 2 anos, não sei qual é o tempo que você estipulou para alcançar os resultados que você quer alcançar, mas você precisa fazer um planejamento para que quando isso aconteça, você consiga aí, de certa forma, aproveitar de forma positiva todos os resultados que você vai ter através desse planejamento. Então, planejamento é um dos fatores principais que faz com que 90% das pessoas deixem de ter sucesso na vida, isso em qualquer aspecto, ok? Então, é muito interessante a gente saber a respeito disso. A falha no planejamento pode comprometer, pessoal, todo o seu investimento. Então, toma bastante cuidado com isso para que você não seja pego de surpresa aí no final dessa colheita, né? Como eu usei o exemplo aqui do milho. Então pode ser também, você às vezes está me assistindo aí, você é um produtor, começou a produzir agora, você está começando agora um pequeno empreendimento, um microempreendedor ou um empresário grande, mas está aí fechando outras parcerias, fechando outros negócios, tá perto de tomar uma grande decisão. Talvez seja hoje esse vídeo até uma resposta para você a respeito disso. Então, se planeja para os resultados que você espera alcançar com esse negócio que você está fechando a partir de agora, ok? Então, fica uma dica aí, porque é uma falha que 90% das pessoas cometem e faz com que muitas pessoas aí tenham os seus negócios, de certa forma, prejudicados. Agora, o último, pessoal, é um dos fatores, o último e não menos importante, é também um dos fatores que faz com que muitas pessoas, ou 90% das pessoas, acabem aí sabotando o seu sucesso. O que é, Ricardo? O que é essa última e aí não menos importante? Pessoal, ficar esperando as condições favoráveis. Esse é um dos erros que faz com que 50% das pessoas, de certa forma, sabotem o seu sucesso. Pessoas que estão esperando o tempo correto para começar. Pessoal, para de esperar o tempo certo para começar alguma coisa. O tempo certo, me desculpa a expressão, mas ele nunca chega. O tempo certo de começar é hoje, é agora. Entende? Então tem pessoas que ficam esperando o momento certo. Elas ficam vivendo no quando.
O quando é uma das coisas piores do mundo, pessoal. Quando tiver dinheiro, ela vai começar a investir. Quando ela tiver um emprego, ela vai começar a fazer. Quando ela tiver o material correto, ela vai começar a fazer. Quando ela tiver um telefone melhor, ela vai começar a gravar vídeo. Quando ela tiver uma condição financeira, ela vai começar um bom negócio. Pessoal, comece com o que você tem em mãos. Não espere o tempo favorável. Faça até que o tempo favorável, de certa forma, aconteça na sua vida. O tempo favorável só vai vir, pessoal, quando você começar a fazer alguma coisa. Quando você começar a caminhar em busca do seu sucesso. Se você pegar hoje a maioria dos empresários, a maioria das pessoas que hoje, assim como eu, começaram a gravar um conteúdo na internet, assim como muitos outros influencers, outros milionários, bilionários, se você for pegar aí nos livros, ler livro, pessoal, vocês vão ver boa parte deles, pessoal, muitas das vezes começaram com o que tinha em mãos. Se eu pegar hoje, pessoal, para ser bem sincero para vocês, usando o meu próprio exemplo, este aparelho que eu estou gravando esse conteúdo hoje foi um aparelho que eu ganhei, entende? Eu queria muito gravar os conteúdos, estava estudando, já sabia, já tinha feito o canal uma vez, já tinha começado esse canal, mas estava sem um aparelho. Então, o que que aconteceu, pessoal? Eu ganhei esse aparelho, né? Deus abençoou, enviou uma pessoa, essa pessoa me abençoou, me honrou, e aí eu comecei a gravar os conteúdos. Não é um dos melhores do mundo, mas é o que eu tenho em mãos hoje e eu estou aí produzindo esses conteúdos todos os dias. Então, você dizer, pessoal, que está esperando as condições favoráveis para fazer alguma coisa na sua vida, me desculpa, mas você vai passar a vida inteira esperando a condição favorável e ela não vai te favorecer. Não é porque aqui, Ricardo, você está falando, cara, você está sendo negativo. Não é sendo negativo, pessoal. É porque primeiro você faz, depois as coisas começam a acontecer. Um dia eu ouvi uma coisa e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu também, pessoal, tinha muito, né, antes de passar por esse processo, antes de desenvolver no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, de me desenvolver como pessoa, eu também tinha muito essa questão, era muito perfeccionista. No início mesmo, para gravar os vídeos, inclusive é até uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. No início, para compartilhar os vídeos, era um desafio, pessoal. Porque eu sempre ficava pensando, será que esse vídeo vai ser bom? Será que as pessoas vão criticar minha fala? Eu ficava preocupado com a questão de como que as pessoas iam me ver, se os meus vídeos iam ser aceitáveis, ficava preocupado com o cenário, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, até que chegou um dia, pessoal, que eu vi um vídeo que transformou a minha mentalidade e que foi justamente uma jovem influência que ela falava justamente a respeito disso. Então, o que eu estou falando a respeito com vocês hoje é algo que eu vivi, pessoal, pessoalmente. Então, sabe, eu tomei a decisão, falei assim, olha, ficando bom ou não, claro que eu vou dar o meu melhor, mas ficando bom ou não, vou fazer do mesmo jeito até que fique bom. E sabe uma coisa que eu descobri estudando? Que sabe qual que é o segredo que faz com que muitas pessoas enriqueçam e muitas outras não? Porque a pessoa, e eu vou falar de mentalidade, tá, pessoal? Não estou falando de questão financeira, mas tem muitas pessoas de mentalidade pobre que elas pensam o seguinte, justamente a respeito disso. Quando eu tiver dinheiro, eu começo alguma coisa. O rico, pessoal, ele não tem dificuldade. Sabe o que ele faz? Ele começa a se quebrar, e depois ele começa de novo, ele faz de novo. Quebrou, ele tenta de novo, ele não para. Agora, a pessoa de mentalidade pobre, muitas das vezes ela já começa o negócio pensando que vai dar errado e realmente acaba dando errado e nunca mais essa pessoa tenta de novo. Então, o segredo da vida é aprender com os nossos erros,
melhorar um dia de cada vez, fazer todos os dias, mesmo que você não queira fazer, entende? Melhorando um dia de cada vez, pessoal. Talvez um dia você não vai achar tão agradável os seus conteúdos ou a mudança que você quer fazer na sua vida, mas faça essas mudanças todos os dias até que você consiga adquirir o sucesso que você tanto busca na sua vida. Eu posso falar isso, pessoal, por experiência própria. Quantas vezes já pensei em desistir, quantas vezes já pensei em abrir mão de muitas coisas na minha vida, mas o resultado de perseverar e insistir naquilo que eu queria para minha vida é o que tem me trago resultado todos os dias da minha vida. Então, sucesso para mim hoje é isso, pessoal, é fazer mesmo quando todas as situações possam parecer ser contrárias. Até porque, pessoal, eu penso da seguinte forma, falo eu, Ricardo, tá, pessoal? Falo eu. O sucesso, ele é muito mais prazeroso, pessoal, quando ele vem através da dificuldade. Quando ele nasce de situações improváveis. Quando ele nasce de situações, como eu disse aqui, pessoas que tiveram um passado difícil, pessoas que tiveram um passado, vamos dizer assim, de muita tristeza, de muitas perdas, de muito sofrimento, porque essas histórias de sucesso, pessoal, são histórias de superação que já inspiraram e vão continuar inspirando o mundo inteiro e as pessoas à sua volta para a vida inteira. Então, não fique esperando a situação favorável para fazer alguma coisa. Faça até que a situação te favoreça, ok? Então, esse vídeo de hoje era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Toma bastante cuidado, pessoal, porque esses são os maiores erros que impedem que 90% das pessoas alcancem os resultados de sucesso que elas esperam na vida delas. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse é o canal Psiquiativa. Se você gostou desse conteúdo, pessoal, curte, comente, compartilha. Não deixa de se inscrever nesse canal, pessoal. Se inscreve, é 100% gratuito, você não vai ter que pagar nada. E qual que é os benefícios, Ricardo? Pessoal, já estamos aí trabalhando na questão da comunidade do canal, estamos trabalhando em alguns materiais, já logo nós já estaremos lançando alguns materiais aí. Então, uma vez que você é inscrito nesse canal, pessoal, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada a respeito disso, e todos os vídeos que nós lançarmos, você vai ser a primeira pessoa a receber a notificação. Então, se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha, comenta e deixa também os seus comentários aí, porque isso agrega muito valor ao nosso canal. Então, só por hoje, canal Psiquiativa, tamo junto e valeu!